Shermak, do canal Pausa para um Café, e como vocês podem ver pela minha cara, hoje nós vamos falar sobre o primeiro arco de Sandman. Então, se você quer continuar nos acompanhando e quer ver qual será a próxima maquiagem, de qual perpétuo aparecerei aqui no próximo arco de Sandman, já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá para saber o que eu achei do primeiro arco de Sandman. Antes da gente começar, eu preciso dizer que essa não é a primeira vez que eu leio Sandman. Provavelmente é a terceira ou a quarta. Eu já li Sandman outras vezes. Mas em conjunto, com mais pessoas, lendo e participando de discussões, essa é a primeira vez. É a primeira vez também que eu me proponho a ler junto com vocês do Pausa e gravar vídeos, enfim, criar conteúdo sobre Sandman. Um dos motivos é a série da Netflix. You're gonna need all the help you can get. Eu sou muito fã dessa obra, eu acho que provavelmente é a minha obra preferida do Neil Gaiman, tanto que o meu cachorro se chama Sandman. Essa releitura de Lendo Sandman se inicia pra mim com um sentimento de nostalgia muito grande. Fazia bastante tempo que eu não adentrava aí aos caminhos do sonhar, eu acho que fazia uns bons 6 ou 7 anos. Eu acho que a última vez que eu li Sandman foi quando saiu aquele vídeo do Mustefaga no Nerdcetera sobre Gaiman. Vocês lembram desse vídeo? Depois vem a morte, que é a minha personagem preferida depois do Morpheus, que é representada por uma garota ali de seus 20 anos de idade. Foi nesse vídeo que eu reli Sandman. Faz provavelmente aí uns 10, 6... Foi há 84 anos. E o mais legal é que toda vez que a gente lê Sandman, sempre tem um caminho de aprendizado pela frente. A gente sempre encontra novas coisas que nos encantam em Sandman. Neil Gaiman sabe escolher muito bem as palavras e eu acho que aqui em Sandman ele mostra novamente isso pra gente. Ele sabe exatamente qual palavra escolher na hora de escrever. Isso pra mim é a melhor coisa em Sandman ou em qualquer outra obra no Neil Gaiman. Como ele sabe o que ele quer falar e transmite isso pra gente de uma forma tão clara. O primeiro arco do Sandman é composto pelos números 1 a 8 do quadrinho. Eu não tenho eles em volumes separados, eu tenho Sandman nessa edição definitiva, lançada pela Panini aqui. Recentemente eles estão relançando, provavelmente por causa da série, né? Então você consegue comprar novamente pelo preço de capa dela, que é um pouco mais barato do que estava sendo vendido aí atualmente, que estava, sei lá, R$400. Agora você consegue comprar pelo valor mais ou menos padrão de 200 e pouco, 100 e pouco. Então tá mais acessível, entre aspas, porque, né, é um valor caro. Eles voltaram a ser vendidos pela Panini, eles voltaram a ser relançados aí pela Panini. O primeiro arco, ele vai envolver algumas histórias do início da apresentação do Sandman, né? De quando ele é preso e até ele se soltar e ele recorrer ali à busca pelos seus itens mágicos, pelos itens que possuem poderes e vão devolver os poderes a ele, e é nessa caminhada que a gente vai acompanhá-lo. A gente é apresentado um pouquinho alguns outros perpétuos, como a morte, mas é bem breve, né? O foco principal é o Sandman. A gente até tem ali uma pincelada por alguns outros personagens, como Constantine, mas o nosso foco é realmente o Sandman nessa busca, né? Na apresentação de quem é esse personagem tão fantástico. O sonho, ele é um personagem que sempre me fascinou. Eu gosto muito de sonhos. Eu tenho muitos sonhos e pesadelos. Eu sou a pessoa que sempre, tem algum sonho pra te contar. Mas eu acho que se eu fosse um personagem do Gaiman, eu seria o Destino. Eu sou o velho que tá sempre com um livro na mão e surge pra resolver os problemas. Mas eu quero que você agora dá um pause nesse vídeo e comenta aí embaixo que se você fosse um personagem do Neil Gaiman, dos Perpétuos, qual você seria? Eu quero saber. Eu vou comentar aí embaixo. O nível das histórias desse arco, eles são extremamente muito bons. Não tem histórias muito ruins e histórias muito boas. Eles têm um nível de histórias muito bons. E eu acho que a apresentação que é feita de Sandman é aquela que qualquer pessoa, mesmo aquelas que não gostam de quadrinhos, vão sentar, vão ler esse arco e vai falar: ok, eu quero saber mais dessa história, eu quero conhecer mais esses personagens, eu quero saber o que esse Sandman vai fazer. Quem é o Senhor dos Sonhos? Eu acho que o Neil Gaiman consegue fazer isso muito bem.
Mas eu não vou me concentrar detalhadamente em todas essas histórias. Aqui, esse vídeo em específico não vai ser um vídeo onde a gente vai falar história por história e explicar o que acontece em cada história. Eu acho que esse tipo de vídeo vocês podem encontrar aí a rodo na internet, tem muita gente muito melhor do que eu fazendo isso já. Eu vou me concentrar em algo que eu sei fazer muito melhor, né, do que em descrever cada quadrinho e explicar pra vocês algumas coisas. Eu acho que tem algo que eu sei fazer muito melhor e vocês sabem o que é. Eu vou falar sobre referências. Sim, vocês não estão enganados. Nesse arco em específico, tem uma das minhas histórias preferidas do Neil Gaiman. E é óbvio que, me conhecendo como vocês já me conhecem, vendo aquele livro que tá lá atrás de Sandman, que provavelmente é um dos motivos pelo qual você está nesse canal aqui, você sabe de qual história eu estou falando. Nessa história em específica, nós temos o Sonho indo recuperar um dos itens mais preciosos dele em uma viagem no inferno. Então seria impossível eu não falar sobre Sandman, Uma Esperança no Inferno, que é o título desse quadrinho. Então o que a gente vai fazer hoje, falando sobre esse primeiro arco de Sandman, é exatamente quais são as referências que ele usa do inferno dantesco. No, God! No, God, please, no! 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 Desculpa, Forja, você achou que eu ia fazer um vídeo sobre Neil Gaiman e estou aqui falando sobre Dante. Ha! Essa sou eu enganando o editor. Pra começar, a gente já sabe que o Senhor dos Sonhos, o Deus do Sonhar, já está aí mais recuperado. Ele já possui um dos seus outros itens preciosos ali, que possuem um dos seus poderes. Mas agora ele precisa do seu elmo, né? Pra recuperar ainda mais a sua força. Então, ele vai atrás de tentar descobrir aonde está o elmo dele e ele descobre que esse elmo pode estar no inferno. Então, nós vamos adentrar os reinos de Lúcifer para que Neil Gaiman recupere... Neil Gaiman não, Sandman recupere o seu elmo. E agora, com um pouco mais de poder e um pouco mais poético do que o normal, a gente percebe que até mesmo a narrativa desse quadrinho, ela já tem um tom mais melódico do que a gente costumava ter nos quadrinhos anteriores. Talvez aí resgatando um pouco do que é o poema original da Divina Comédia, que é todo feito em formato de poesia. E também já meio que trazendo pra gente e acostumando o leitor à batalha que mais à frente a gente vai encontrar. A gente vai ter rimas em quase todos os balões desse quadrinho. E eu acho isso incrível, porque eu amo rimas, eu amo como isso é tão poético dentro desse quadrinho. Enfim, esse é meu quadrinho preferido do Gaiman, eu amo demais. Mas aí a gente vai continuando esse caminho conforme o sonho entra no inferno e a gente vai logo pro caminho, né, pro Bosque dos Suicidas. O Bosque dos Suicidas, ele é citado no canto 13 da Divina Comédia. Ele, né, lá ele se chama a Selva dos Suicidas e ele fica no 7º círculo da Divina Comédia e é onde é punido os suicidas e os pródigos. Eu tenho uma colinha aqui porque nem tudo eu lembro de cabeça, assim, por mais que eu seja uma louca da Divina Comédia, eu preciso, né, consultar de vez em quando. E lá nessa selva dos suicidas, as almas, elas ficam presas em árvores, elas se tornam árvores e as arpias, existem arpias que ficam picando e comendo elas. Pra mim é a visão mais forte que a gente tem dentro do inferno de Dante. E o Neil Gaiman transfere isso para esse caminho. Como a gente teve o sonho preso por muitos anos, desde o início do quadrinho, a gente tem essa visão de que muitas coisas aconteceram. E quando a gente perde o sonho, quando o sonho fica preso, muitas coisas aconteceram no mundo durante esse período. Guerras, coisas horríveis, né? E ali, eu acho que é um ponto também muito forte pro Neil Gaiman ressaltar, porque ele coloca o Vale dos Suicidas e ele coloca o próprio sonho falando que o bosque aumentou muito desde a última vez que ele esteve ali, já reforçando que talvez tenham tido outras mortes nesse período que ele esteve preso. E o quadrinho mesmo mostra algumas árvores, tem alguns desenhos, as árvores têm rostos em sofrimento, então ele retrata muito bem essa visão que ele trouxe lá do inferno de Dante pra gente. É muito claro a referência, tá ali jogada na sua cara, não tem nem o que discutir. Mas um dos pontos altos pra gente, pra mim dessa HQ, é a disputa do Sandman com o diabo.
em uma batalha poética cheia de significados, onde novamente ele resgata toda a influência do poema. Pra mim, nesse poema, ele resgata uma das coisas mais poderosas do Inferno do Dante. A gente tá falando sobre a Divina Comédia, a gente esquece muitas vezes de falar sobre uma das coisas mais poderosas do Inferno do Dante, que não é tão citada quanto outras coisas dentro do poema, mas ela existe e tá ali, subentendida, que é a esperança. A esperança, ela caminha ao lado do Dante. E em várias coisas a gente usa essa esperança. Existe um jogo italiano inspirado num cenário de D&D, de Dungeons and Dragons, né, inspirado na Divina Comédia, que eles inclusive usam esse conceito de que você não morre jogando esse jogo, você só morre se você perde a esperança dentro do inferno. E eu acho esse conceito maravilhoso porque ele, pra mim, ele interpreta muito bem o que é a Divina Comédia. E aqui, novamente, o Neil Gaiman resgata isso. Pra mim, essa batalha, o que ele faz com esse diabo é justamente trazer a essência da Divina Comédia pra essa batalha. Por quê? Quando a gente passa pela porta do inferno, a gente tem aquela frase: abandonai toda a esperança vós que aqui entrais, né? Mas o que eu gosto dessa frase é justamente ela dizer que esperança, com essa vontade no seu coração, é que você consegue sair desse lugar vil e cruel, sabe? É somente a esperança que pode tirar você dali. É só a esperança que pode te manter vivo. E isso, essa esperança no inferno, pra mim é tipo uma declaração de amor a Divina Comédia de Dante. Eu acho ela linda, linda, linda. E eu acho que o Neil Gaiman fala exatamente sobre isso, sabe? Como os sonhos podem nos dar esperança no meio do inferno e eles podem nos salvar dos caminhos mais terríveis. Eu acho que isso é muito o Neil Gaiman expressando da forma dele, como ele interpreta as coisas e como a gente pode olhar para esse caminho do sonho através do inferno. Mas essa é a minha visão, a minha forma de enxergar toda essa obra, todas essas pitadas dantescas no meio da obra do Sandman, né? No meio do que o Neil Gaiman fez em Uma Esperança no Inferno. É claro que a obra não é só isso, né? O primeiro arco do Sandman não é só Uma Esperança no Inferno, a gente tem vários outros quadrinhos ali, mas Uma Esperança no Inferno é tão forte, eu acho que ele é tão o ápice desse quadrinho, pelo menos pra mim, ele é tão o ápice desse arco que eu não consigo não falar sobre ele. Mas é claro que Sandman não é só referências. Ele é uma obra completa e ela consegue se manter atual e fazer a gente pensar enfim, desde sempre e em todo momento. Eu acho que é uma das coisas que mantém ela viva até hoje. Independente do momento em que a gente tá vivendo, faz a gente se perguntar se talvez os nossos sonhos não estejam presos por causa das coisas que vêm acontecendo no mundo. Quais são as consequências disso, sabe? Tipo, quais são as consequências principais do sonho estar realmente preso? Eu acho que isso é uma das coisas que o Neil Gaiman faz a gente pensar desde quando ele saiu o primeiro quadrinho de Sandman e a gente tá aí pensando até hoje. Eu acho que essa é a primeira questão que a gente pensa quando começa a ler Sandman. O que sonhos presos e perdidos são capazes, né? Quais são as consequências desses sonhos presos e perdidos? Por que Sandman é tão forte? Eu acho que é justamente por ele falar sobre essas questões, né? Sobre a gente não... o sonho, ele tá ali sempre sendo essa metáfora pra gente, sobre os nossos sonhos, mas... E ao mesmo tempo eles estão fazendo a gente olhar de frente, né? Pra essas questões. Sandman é uma obra muito, muito incrível. Com certeza não existe como a gente terminar esse quadrinho sem ser impactado de alguma forma. Seja como os olhos melancólicos e tristes do Sandman são retratados na ilustração, ou como a morte nos pega desprevenida, como ela é tão descolada e divertida, que também é uma personagem tão maravilhosa. Talvez a dinâmica entre o Constantine e o Sandman, que pra mim é uma das dinâmicas mais legais entre todos nesse quadrinho. Eu amo muito a dinâmica entre os dois. Mas eu tenho uma certeza. Desde quando eu li pela primeira vez esse quadrinho e todas as vezes que eu continuo relendo, a esperança e o sonho são coisas que a gente precisa manter vivo e não preso. Porque quando os sonhos são capturados, o que restam da gente?